A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 3. Espero que você também esteja fazendo a leitura da Palavra e que você também tire as suas conclusões. Vamos pregar o Evangelho, compartilhando a Palavra com outros. Amém? Que Deus nos abençoe nessa comunhão dessa manhã. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, a finalidade das autoridades estabelecidas por Deus é para preservar as pessoas, que elas não façam, não pratiquem o mal, a maldade, mas andem pelo caminho do bem. Então, se nós andamos pelo bem, andamos por Deus, nós não precisamos temer nenhuma autoridade, porque a maior autoridade é Deus, e quando nós fazemos a vontade de Deus, com certeza nós não vamos contra nenhuma ordem das autoridades constituídas por Deus. Porque essas autoridades é ministros de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqueles que praticam o mal precisam fugir das autoridades, porque têm medo delas. Porque quando essas autoridades constituídas por Deus os alcançarem, vão puni-los. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Muito melhor que o medo é a consciência. A consciência é a parte do nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. É assim que a Bíblia nos mostra que nós somos constituídos interiormente. Mas o nosso espírito é comunhão, intuição e consciência. E a nossa alma é mente, vontade e emoção. E quando a Bíblia chama o coração do homem, é a alma do homem, mente, vontade e emoção, mais uma parte do espírito chamado consciência. Isso é que forma o coração do homem. Não o que bate aqui, mas o coração do nosso ser. E aqui fala sobre a consciência. E quando nós não temos o Espírito de Deus sendo adicionado dentro de nós dia a dia, dentro do nosso interior, a consciência, que é parte do espírito humano, se torna cega, não corta mais nada. Mas se todos os dias nós estivermos ouvindo, lendo a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, nos enchendo do Espírito do Senhor, esse Espírito que entra no nosso Espírito, ele afia a nossa consciência. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que divide alma de espírito, as coisas que são da mente do homem e as coisas que são espirituais. E uma das partes mais governantes no espírito do homem é a sua consciência. Então nós precisamos ser governados não exteriormente pelas autoridades, mas nós precisamos ser governados interiormente pela nossa consciência, aonde diante de qualquer situação Deus nos acusa ou nos aprova dentro de nós, por meio da nossa consciência. Então aqueles que temem a Deus e amam a Deus dão bastante atenção para a sua consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então aqui o Senhor está mostrando como é que deve ser o nosso viver humano, social, político e o nosso viver espiritual. E nós devemos dar a cada um segundo a sua medida. Mas muitas vezes nós até procuramos fazer isso, pagar o tributo, pagar o imposto, ter medo das autoridades, mas muitas vezes nós não honramos
a quem devemos honrar. Quando o Senhor está falando sobre essas autoridades aqui estabelecidas humanas, é porque Ele quer mostrar para nós que Ele é a autoridade no universo, nos céus e na terra. E que se nós não observarmos as autoridades instituídas por Deus, muito menos nós daremos atenção à autoridade dEle dentro de nós. Então, quando Ele fala a quem honra, honra, o Senhor está falando para nós que nós precisamos honrá-lo como a maior autoridade no universo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quem cumpre a lei não precisa ter medo da lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então percebe que aqui o Senhor está falando da lei, da autoridade suprema. De quem é esta lei do versículo 9? É a lei de Deus. Muitas vezes os homens procuram observar as leis humanas, mas não observam as leis espirituais, a lei de Deus. E quando nós não observamos a lei de Deus, é porque nós não honramos a Deus, nós não respeitamos a Deus, nós não tememos a Deus. Mas aquele que ama Deus, ele não vai praticar essas coisas, porque vai ofender o próximo. Será que alguém que ama o próximo pratica adultério? Alguém que ama o próximo furta? Alguém que ama o próximo fala mau testemunho da outra? Alguém que ama o próximo cobiça o que a outra tem? Mas como é que esse mandamento de Deus, essa lei de Deus, pode se manifestar em nós? Ninguém, pelo seu esforço natural, consegue praticar isso aqui. Pelo contrário, quanto mais alguém tentar praticar isso aqui, mais ela vai errar. Uai, como é que vai fazer então? A questão não é praticar isso aqui, a questão é amar a Deus, honrar sobre todas as coisas. Quando nós andamos por esse caminho de reconhecermos que nós somos pecadores, fracos, mortais, e todos os dias nós nos curvamos diante dele e pedimos a sua graça, a sua misericórdia, pedimos que ele nos encha com o Espírito dele e tire de nós tudo aquilo que não é dele. Esse é o processo espiritual que dá resultado. Deus vai se manifestar em nós de dentro para fora. E isto é real, não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma armação, um teatro. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por isso fala, primeiro nós precisamos amar a quem? A Deus. Aquele que ama a Deus de todo o coração, ele honra a Deus, ele respeita a Deus, ele procura conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Mas o que é isso? Eu estou tão acordado? Pois é, você dormiu a noite de sono, está tão acordado, está dormindo espiritualmente. Na verdade, você não está nem dormindo, você está morto. Morto no seu espírito. Se você nunca recebeu Deus dentro do seu espírito está apagado. Você está morto. Você só está vegetando esperando a morte física. Mas quando você invoca Deus para dentro de você, Senhor Deus Todo-Poderoso, entra dentro de mim, imediatamente o teu espírito acorda. E você entende que a sua vida aqui é tão breve, tão passageira, que você tem tão pouco tempo de conhecer o Senhor e a sua palavra, que você busca de uma maneira incessante. É porque você acordou espiritualmente, você não está mais dormindo. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia